E aí, gente, tudo belezinha? Vamos continuar nossa aula sobre indústria, né? Aula 2. Agora a gente vai falar sobre os tipos de indústria e a gente vai entrar um pouquinho nos modelos de produção, fordista e taylorista, tá? Antes da gente começar, né, já sabe, aguinha, vai lavar o rosto, pega seu material que eu tô esperando vocês aqui. Pronto, já foi, já deu. Enfim, na última aula a gente tinha falado sobre a evolução da indústria e até a gente chegar na revolução industrial e na produção em série, né? O que é interessante dizer é que essa indústria, a gente já falou um pouquinho sobre isso, mas a gente vai repetir, é que ela é dividida em setores, né? A gente tem tipos de indústria. A gente tem as indústrias de base ou de bens de produção, a gente tem a indústria de bens intermediários e a indústria de bens de consumo, tá? A indústria de base, basicamente, ela produz bens e equipamentos para as outras indústrias, né? Ela produz máquinas, ferramentas pesadas, ferro, aço, minerais metálicos, enfim. O ferro e aço nas siderúrgicas e os outros minerais metálicos, como o alumínio, por exemplo, são nas metalúrgicas. A gente tem a produção de produtos químicos, de energia, a petroquímica, né, de petróleo, enfim. Então a indústria de bens de consumo é aquela que produz a base, né? Indústria de base, né, que ela vai retirar a matéria-prima e transformar em algo que pode ser utilizado em outros setores industriais, como por exemplo na indústria de bens de consumo, que eu vou pegar esse aço, esse ferro e vou transformar ele em partes de um equipamento. Então eu vou construir, sei lá, motores, vou construir autopeças para a indústria automobilística, posso construir engrenagens para outros setores industriais, braços mecânicos, né, robôs para produção industrial, né? Por exemplo, eu preciso de um robô para fazer a solda da indústria automobilística. Esse cara ele vai ser feito na indústria de bens intermediários. E por fim, a gente tem a indústria de bens de consumo ou a indústria leve, que essa a gente já havia falado, né? Que é aquilo que está diretamente relacionado ao consumidor. São bens de consumo duráveis, né? Automóveis, eletroeletrônicos, bens não duráveis, como alimentos. Eu coloquei vestuário aqui, mas vestuário é semidurável, tá? Bom, aqui a gente tem um exemplo da indústria de base, né? A Petrobras é um exemplo de indústria de base, a mineração é o tipo de indústria de base. Aqui embaixo no canto inferior direito meu, né? Nessa imagem aqui, a gente tem uma provavelmente siderúrgica, tá? Transformando, criando aço. As indústrias de bens intermediários, elas produzem peças, né? Então, por exemplo, aqui a gente tem uma peça que está feita... Ô, Marcos, eu não estou escrevendo, por isso que não vai, né? Aqui a gente tem uma peça sendo produzida para entrar dentro do carro, né? Aqui sim a gente vê uma indústria de autopeça, né? Estão sendo produzidos dutos aqui, canos, para o que eu não sei. Aqui também, né, está sendo feito uma solda, um torno, um processo de torno, né, de construção de um equipamento a partir de uma máquina, né, está sendo desenhado, ela vai ser recortada bonitinho, como se fosse uma forma, tá? É a indústria de bens intermediários. E por fim, a de bens de consumo duráveis, né, mostrando minha garagem para vocês de novo, né, aqui minha humilde garagem, tá? Do GTA. Enfim, e os demais produtos da casa e do nosso lar, né, os nossos eletroeletrônicos, os semiduráveis como os vestuários na indústria têxtil e os não duráveis que é a indústria alimentícia. Bom, partindo dessas revoluções industriais, a gente tem que entender que houve a primeira revolução industrial, que a gente já havia falado, que foi quando as máquinas de fato começaram a fazer o processo de industrialização, certo? Isso daí foi mais ou menos em 1750, 1850, e a máquina ela funcionava a partir da queima de carvão mineral. Então eu precisava ter uma pessoa jogando sempre carvão para que a máquina continuasse operando, né? Continuasse funcionando. Então eu tinha uma máquina que fazia o produto basicamente sozinha, mas dependia de uma pessoa para ficar jogando energia até ela, né? E a gente teve uma forte evolução nos sistemas de transporte, né? Principalmente as ferrovias, né? O trem a vapor e o barco a vapor, né? Que fez com que o deslocamento fosse muito mais rápido. A segunda revolução industrial também começou na Europa
e foi se expandindo para o resto do mundo, tá? E foi aí de mais ou menos 1850 até 1950, 1970. Na Europa, 1850, enfim, na periferia do planeta, como por exemplo aqui no Brasil, foi chegar nos anos 50 a atividade industrial, tá? O que é legal dizer é que o motor, né, o eixo que movimenta as máquinas já não era mais o carvão, não era movimentado a partir da queima do carvão, ele já estava ligado na energia elétrica, ou ele tinha um sistema de armazenamento de combustível que não precisava mais uma pessoa ficar toda hora colocando carvão, né? Então ele era o motor da combustão interna ou eram motores elétricos. Então na segunda revolução industrial a gente já tem a eletricidade, né? Da hora, não preciso mais, né, ficar jogando carvão. Eu tive nesse sentido um forte avanço no setor siderúrgico, né, na produção de aço. Isso fez com que a nossa indústria se modificasse bastante. E é no período da segunda revolução industrial que a gente enxerga dois modelinhos de produção extremamente importantes, que são o Taylorismo e o Fordismo. Cada um tem características particulares, mas a gente pode dizer que um é a evolução do outro. Primeiro é o sistema taylorista, né? O nome do sistema taylorista é porque foi proposto pelo Taylor, me fugiu o nome dele, eu vou escrever aqui embaixo depois o nome dele, tá? E ele mostrava uma hierarquização e uma sistematização dos trabalhadores. O que significa? Que eu tenho uma hierarquia, ou seja, eu tenho níveis de trabalho. Eu tenho o ajudante, eu tenho o trabalhador, eu tenho o coordenador, eu tenho o chefe de seção, enfim, eu tenho uma hierarquia para que as pessoas fiquem mandando umas nas outras, né? Para que a pessoa continue fazendo. Sou seu patrão, você tem que fazer isso, isso, isso. Enfim, essa hierarquia garantia que os trabalhadores trabalhassem. E eu tinha uma sistematização do trabalho, ou seja, cada trabalhador realizava uma função em específico. Se eu faço uma função, eu me especializo nela, eu vou ser muito bom nela. Então, essa especialização do trabalho foi determinante para que a produção ficasse ainda mais rápida, certo? Na primeira Revolução Industrial, o trabalhador era meio que faz tudo, né? Na segunda Revolução Industrial e a partir das ideias do Taylor, né, do Taylorismo, a gente tem uma especialização do trabalho muito bem definida, né? Cada trabalhador faz uma etapa, tá? E a gente tem, né, o monitoramento do trabalho, que eu falei, como a gente tem uma hierarquia, o meu trabalho vai ser monitorado. E se eu tiver uma produtividade muito boa, eu posso ter um sistema de premiação. Esse prêmio pode ser um dia de folga, pode ser salário mais alto, enfim. Então tem um sistema de premiação. E é interessante dizer que esse sistema de prêmios continua até hoje, né? Então algumas ideias do Taylorismo lá nos anos 1800 ainda são aplicadas até hoje para que o trabalhador consiga se destacar, né? Para que ele trabalhe cada vez mais. Só que o que é interessante dizer, no Taylor eu tinha um sistema que o trabalhador tinha que andar até a peça, até o local de trabalho. Então eu estou trabalhando aqui, aí eu preciso me locomover para continuar fazendo trabalho, vou me locomover, o trabalhador cansava. Aí o que o Ford fez? O Henry Ford, né, da Ford, da fábrica de automóveis, ele foi altamente influenciado pelo Taylorismo. Só que ao invés de o trabalhador ir até a peça para realizar o trabalho, o Ford pensou, é muito mais fácil eu criar um sistema de linha de produção. Ou seja, eu vou criar esteiras rolantes, onde o trabalhador fica parado e, né, a peça chega até o trabalhador. Então o trabalhador fica paradinho, bonitinho, a peça vem, o trabalhador faz a tarefa dele. Aí vem outra peça, o trabalhador faz a tarefa dele. E assim vai. E a esteira, né, eu conseguia controlar a velocidade dela, então eu conseguia controlar a capacidade produtiva. Eu acelerava a velocidade da esteira para o trabalhador ficar lá, trabalha, 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 trabalha. No Taylorismo, o cara ia de uma máquina até outra, né, de uma peça até outra. Oi, aí o Corinthians, hein? Ia devagarzinho, conversava, dava para enrolar. O Ford falou, não, o trabalhador não pode enrolar, porque quanto mais ele produz, mais eu ganho. Então eu preciso criar um sistema que o trabalhador seja muito mais ativo. E foi a criação do sistema da linha de produção ou a produção em massa, a produção em escala, que foi a partir dessas esteiras que a gente vê até hoje, né? Com isso, houve um aumento ainda maior, aumento ainda maior. Enfim, houve um aumento, né, da especialização do trabalho, né? Cada trabalhador tem uma função ainda mais restrita. Eu vou colocar para vocês
linkar, não vou colocar junto com esse vídeo aqui, mas vou colocar embaixo desse vídeo, no plural vocês vão ter acesso a esse vídeo, de um filme chamado Tempos Modernos, que mostra muito bem o que foi esse período aí, né, do Taylorismo e Fordismo, e a gente consegue identificar o que é uma linha de produção. E o que é legal, eu tenho um barateamento da produção. Sabe por quê? Porque como eu produzo mais, significa que eu consigo ter um custo, né, menor, porque o trabalhador ele recebia por dia de trabalho, né, não era por peça feita, ele recebe por dia de trabalho. Se no Taylorismo ele produzia 10 peças, eu tenho um valor X. No Fordismo, por conta da esteira, agora eu produzo 50 peças. Eu produzo muito mais. Então eu posso, né, entender que o meu trabalhador produz mais, eu vendo mais, e eu tenho um barateamento da produção, né? Porque com o mesmo salário que eu pagaria, com o mesmo gasto com energia, basicamente, que eu pagaria na minha empresa, eu vou ter agora muito mais peças para vender, então eu vou ter muito mais lucro. Então o Fordismo foi um avanço do Taylorismo. E por fim, né, o sistema de produção em linha, né, ele foi adotado também posteriormente pelo Taylor, mas ele foi uma invenção do Ford. Então, só para recapitular, na segunda Revolução Industrial, final do século XIX, 1850, né, o Fordismo ele foi a produção em linhas de montagem, né, bebeu nas ideias do Taylor de racionalização do trabalho, de pensar cientificamente para produzir mais. Então eu tenho uma velocidade da esteira, eu tenho eliminação de movimentos inúteis, eu tenho a especialização do trabalho. O Taylorismo, né, eu lembrei não, né, eu coloquei o nome aqui, é do Frederick Taylor. Enfim, ele adotou medidas que aumentasse o rendimento dos trabalhadores, né? A racionalização do trabalho, ou seja, eu vou pensar qual que é a aptidão desse trabalhador, aonde ele rende melhor, para que eu coloque ele num ambiente que ele trabalhe bem. Além de treinamentos, né? Os treinamentos vão ser responsáveis pela tal da especialização, sem falar que o Taylor também dava prêmios aos trabalhadores. A premiação é um modo de que o trabalhador fique contente e o dono da empresa também fique contente, porque um trabalhador contente produz mais. Se ele produz mais, o dono da linha de produção ganha mais dinheiro, certo? E como eu disse, né, aqui a gente tem o Tempos Modernos, o filme de 1936 do grande ator, produtor, roteirista, cineasta, enfim, famosíssimo Charlie Chaplin, que ele satiriza, ele critica, né, esse sistema de produção em linha, tá? Né? Principalmente a produção fordista. Ok? Pessoal, hoje era isto. Lembrando que eu vou colocar aqui embaixo o vídeo do Charlie Chaplin para vocês, tá? Então assistam ele inteiro. Muito obrigado, até a próxima. Tchau!